Olha só que interessante. No Brasil, uma questão que é, na sua essência, de saúde pública, está se transformando em algo bem maior. A gente está falando de um fenômeno socioeconômico complexo que envolve muito dinheiro e, claro, muita política. Bora mergulhar para entender como é que isso tudo está acontecendo? E para guiar toda a nossa conversa, tem uma pergunta central, uma pergunta que é o fio da meada de tudo isso. O que acontece quando uma necessidade de saúde vira uma oportunidade de negócio? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar aqui. Então vamos começar pelo começo, certo? E o ponto de partida aqui é uma demanda que não para de crescer, uma demanda enorme. O número de diagnósticos de transtorno do espectro autista no Brasil aumentou muito, e com isso, é claro, a necessidade de cuidados e serviços especializados simplesmente disparou. Só para a gente alinhar todo mundo na mesma página bem rapidinho, o que é o transtorno do espectro autista, o TEA? Bom, é uma condição do neurodesenvolvimento, sabe? E ele afeta principalmente a comunicação, a interação social. E se manifesta de jeitos muito diferentes de pessoa para pessoa, exigindo níveis de apoio que também variam bastante. E a escala dessa necessidade, gente, é gigantesca. Para se ter uma ideia, embora a gente ainda não tenha os dados oficiais finais do censo, as estimativas mais aceitas falam em cerca de 2 milhões de pessoas com TEA no Brasil. É muita gente. Ok, e é exatamente aqui que a história começa a ficar complexa. É aqui que surge o grande problema, o que dá o pontapé inicial para tudo isso que a gente vai ver. Existe um abismo, uma lacuna enorme entre o que a lei garante e o que a saúde pública de fato oferece. Funciona assim. De um lado, a gente tem a promessa. A legislação brasileira, como a famosa Lei Berenice-Piana, não deixa dúvida, tratamento é um direito, está na lei. Mas aí a gente olha para o outro lado, para a realidade, e o que se vê? O SUS, que é a porta de entrada para a maioria, muitas vezes não dá conta. Falta estrutura, faltam profissionais especializados, e isso cria um dilema gigantesco, desesperador para milhares de famílias. E o que essas famílias fazem, então, diante desse beco sem saída? Bom, a reação de muitas delas foi buscar o único caminho que restava, o único que parecia dar uma esperança de garantir esses direitos, a justiça. E essa corrida aos tribunais gerou um fenômeno que ficou muito conhecido no Brasil, a judicialização da saúde. O que é isso na prática? Os tribunais viraram a principal ferramenta para conseguir tratamento. As famílias entram com ações e os juízes obrigam o Estado a pagar por terapias na rede privada. E é essa dinâmica, essa engrenagem, que vai preparar o terreno para uma virada de chave gigantesca. Pensa bem, você tem a falta de serviço público, uma demanda que não para de crescer e, para completar, decisões judiciais forçando o pagamento. Foi a tempestade perfeita, sabe? O cenário ideal para o surgimento de um mercado totalmente novo e muito poderoso. E claro, onde tem demanda e dinheiro, a política vai atrás. Dá uma olhada nesse gráfico, é impressionante. Ele mostra o número de projetos de lei sobre autismo na Câmara dos Deputados. Veja como a curva simplesmente explode a partir de 2019, com um pico absurdo em 2023. Não tem como negar, o tema entrou com tudo na agenda política do país. É exatamente nesse cenário que pesquisadores, principalmente da área de saúde pública, começam a batizar esse fenômeno. Eles chamam de complexo industrial do autismo. A ideia por trás desse nome é que se criou todo um sistema, sabe, um ecossistema de mercados e consumidores todos interligados, onde as necessidades das pessoas autistas e de suas famílias acabam virando a matéria-prima para gerar lucro. E esse tal complexo tem várias caras. Uma delas, bem visível, é a política. Olha esse exemplo. Um partido, o antigo PTC, se rebatizou como Agir 36 e simplesmente adotou o slogan O Partido do Autista. É a capitalização política da causa de forma bem explícita. A outra cara, claro, é a econômica. A demanda por profissionais no setor privado é tão alta que chega a distorcer o mercado de trabalho. Vê só esse anúncio. Uma vaga para terapeuta ocupacional na Bahia. Salário inicial, R$25 mil. Isso mostra o quanto esse setor está aquecido. E o impacto financeiro disso tudo é de cair o queixo. Essa manchete da Folha de São Paulo resume bem a situação. O custo com as terapias para a TEA nos planos de saúde já passou os gastos com tratamento de câncer. Sim, é isso mesmo. A gente está falando de um mercado que movimenta bilhões. E essa lógica de mercado não para por aí. Ela vai se expandindo, chegando até nos bens de consumo do dia a dia. Olha só isso, um suplemento vitamínico em pó. A embalagem, o nome, tudo vendido especificamente para o público autista. É a transformação de uma necessidade de saúde em um produto que se compra no mercado.
Até mesmo a pauta da inclusão, que é super importante, acaba sendo absorvida por essa lógica de mercado, virando uma ferramenta de marketing poderosa. A gente vê hotéis, parques e até estádios de futebol gigantes, como os do Palmeiras e do São Paulo, criando espaços exclusivos e divulgando o selo de amigo do autista. É uma forma de se promover e, claro, de atrair esse novo público consumidor. Beleza? Depois de ver todos esses exemplos, a gente chega na pergunta, tá, e daí? O que a formação desse complexo industrial em torno do autismo significa na prática? Quais são as consequências reais de tudo isso? Bom, as consequências apontadas pelos pesquisadores são bem sérias. Vamos lá. Primeiro, necessidades humanas básicas viram oportunidades de negócio. Com isso, muito dinheiro público acaba indo parar em serviços privados, que nem sempre são integrados, às vezes são até segregados. E ao focar tanto em certas intervenções, essa indústria pode acabar deixando de lado outras formas de cuidado e até diminuir o espaço para a autonomia das próprias pessoas autistas. Mas o ponto talvez mais crítico seja este. A existência de toda essa máquina, de toda essa indústria, não garante por si só nem mais qualidade de vida, nem que o acesso vai chegar para quem mais precisa. E tudo isso nos leva de volta exatamente àquela nossa primeira pergunta. Quando a gente vê essa indústria toda crescendo, cheia de interesses políticos, interesses econômicos, fica a reflexão. No fim do dia, quem realmente está sendo servido por esse sistema? Quem é o maior beneficiário disso tudo? É uma pergunta complexa, sem resposta fácil, mas que precisa ser feita.